Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós trazemos líderes executivos de mercado para falar sobre transformação digital, sobre dados, sobre inteligência artificial, sobre negócios. E hoje eu tenho aqui junto comigo o Rafael Capa, nosso CEO. Tudo Fala, bem, Rafael? pessoal, tudo bem? E o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai tratar de duas paixões aqui, do Capua. Verdade. O Rafael, para quem não conhece, ele, além de CEO da Jump, ele também corre de moto. Eu tenho medo do caramba disso. Praticante de moto velocidade, com segurança. Você vai entender hoje por que é com segurança. Perfeito. E a gente não vai sair tanto do tema, porque a gente vai falar muito de dados aqui e como que dados ajuda, né, no dia a dia de um piloto de moto velocidade. É isso. E para isso a gente trouxe aqui dois convidados, Léo e Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. Os dois, e aí eles vão falar um pouquinho sobre eles, mas eles são da 93 Telemetria, que auxiliam aí o Rafael nas corridas, né, e muitos outros pilotos a entender aí como que eles podem ganhar milésimos de segundos, né, utilizando tecnologia, utilizando análise de dados, né, dentro da pista. Perfeito, é isso. É isso, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouquinho de como é a nossa realidade, como é que é o nosso final de semana de corrida, como é que a gente lida com os pilotos e como é que a gente faz para transformar os dados em cronômetro. Perfeito. Léo, uma pergunta inicial aqui que a gente sempre fala com o pessoal, a gente sempre pede para vocês se apresentarem e falar um pouquinho da onde que vocês vieram, né? Como que vocês começaram. E eu queria entender um pouco, você já foi piloto também, né? Ou ainda é piloto? Fui piloto. Fui piloto por 6 anos. Já não sou mais, agora fazem 6 também, vai dar exatamente o mesmo tempo. Mas corri dos 11 aos 17. Dos 11 aos 17 você correu, 17, e aí aos 17 você decidiu mudar um pouquinho da carreira, não sair da pista, Isso. né? Mas começar a atuar com telemetria. Como que veio esse... Cara, o estudo, né, de usar os dados para moto, né, foi lá no começo, enquanto ainda eu corria, para que justamente eu tivesse algum tipo de vantagem em relação aos outros pilotos. Eu tive um contato com alguns profissionais isso lá atrás, mas eu via que não me entregava assim o que eu precisava, e eu via que era muito superficial. Então eu comecei a ir um pouco atrás para poder entender como é que eu conseguiria fazer com que aquilo me desse uma vantagem, porque eu corria na R3 Cup e as motos são todas iguais. Tá. Então qualquer tipo de vantagem que eu pudesse ter ia ajudar, porque ali 1/10, 2/10 segundo é a diferença do primeiro para o 15º colocado. Entendi. Então foi nisso. O objetivo sempre foi inicialmente para mim, para que eu usasse para ir em pista mesmo, e não como um negócio como é hoje, mas acabou se tornando. E aí, 6 anos depois dessa carreira correndo, aí você decidiu abrir uma empresa para ofertar esse tipo de serviço para outros pilotos? No meu último ano correndo, né, eu fazia os atendimentos para mim mesmo, né, tentando entender, na verdade, no começo como funcionava, porque eu não entendia absolutamente nada sobre isso, não entendia nada sobre análise de dados, nem de como transformar isso em pista. Então eu fui testando, eu entrava em pista, fazia uma coisa, eu tentava de novo, até entender o que o gráfico representava em cima da moto. E comecei a atender alguns amigos, né? Mas isso de forma mais para poder aprender mesmo. Então comecei a atender, ainda enquanto corria no último ano. Perfeito. Então corria ainda no último ano atendendo esses pilotos. Nesse meio tempo fui tendo essa ideia de talvez tornar isso uma empresa. Mas foi acontecendo. Aí no final do ano eu tinha que tomar a decisão de continuar correndo ou não. E aí eu decidi que não. Queria eu fazia só os atendimentos. Ah, bacana. E você, Rafael? As pessoas não conhecem, né? Você tem uma rede social muito ativa, mas o pessoal que é nosso cliente fala de tecnologia, muitas pessoas não sabem que você corre, né? Verdade. De moto velocidade já faz alguns anos. Sim. Como que veio essa paixão e como que você chegou na ideia de começar a usar dados dentro da pista, né? Para você ter essa mesma vantagem que o Léo falou? Pô, acho que primeiro vem essa ideia da paixão da moto velocidade, né? Acho que tudo começou, eu já andava de moto na rua, né? Inclusive para vir trabalhar, não pegar trânsito. E disso veio vindo a paixão por moto.
até conhecer, fazer minha primeira volta aí na moto velocidade, fazer um primeiro track day aqui em Capoava, em São Paulo, né? E desse track day, poxa, eu gostei demais de pilotar, de estar numa pista. Entendi que numa pista seria muito mais seguro eu andar rápido do que andar na rua, né? Então foi uma escolha até por segurança, sair da rua para começar a andar num lugar que tem um ambiente controlado. E a partir disso eu comecei a me enfiar nos campeonatos. Isso porque por gostar da moto velocidade, gostar de competir, né? E aí começa essa história de começar a competir em campeonato. Mas o mais interessante no momento que eu comecei a competir nos campeonatos foi a questão que eu comecei a assimilar a moto velocidade, o esporte de alta performance com a nossa empresa, né? Isso já dito antes, eu comparo muito o esporte da alta performance com o que a gente passa aqui no dia a dia, né? Resiliência, o cuidado que a gente tem que ter, ser proativo, buscar soluções, buscar novidade. Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. Sim. E aí a moto velocidade acabou virando uma paixão não só pela velocidade, mas por estar 100% ligada ao que a gente faz, né? Ao nosso perfil como empresário, como CEO, como dono de empresa, como pessoas que buscam inovação. E dentro disso, poxa, a gente é de dados. E uma das coisas que a pista grita muito e pede muito são dados. E aí já com essa paixão de correr, né, estar correndo em pista e querer melhorar, eu fui atrás de possibilidades. Então eu fui lá, comprei meu primeiro equipamento de telemetria, o solo, botei lá na moto, o dado sai, só que é interessante, apesar de eu saber fazer a leitura do dado, né, eu não sei explicar isso na pista, falta experiência de pista. E aí que entra a necessidade de ter uma pessoa que tenha essa experiência, que saiba transformar o resumo que a gente sabe ler numa realidade de pista. E aí onde eu conheço ali o Léo durante os campeonatos, a gente faz um primeiro teste ano passado, né, Léo? A gente faz um primeiro trabalho junto para entender se existe uma sinergia, né? Porque não é simplesmente ele dar direcionamento, eu tenho que aceitar esse direcionamento. Querendo ou não, a gente está ali a 200 por hora em cima de uma moto e uma outra pessoa falando, não, acelera mais. É a sua vida que tá ali. Dá para passar um pouquinho mais, vai mais pro lado. Então, assim, disso nasce essa parceria, esse trabalho em conjunto nosso, que, poxa, querendo ou não, tem tudo a ver com o nosso dia a dia aqui na Jump. E fala um pouquinho, Léo, como que funciona, para quem não conhece desse mundo? Durante a corrida, você usa um equipamento, Sim. né? E os treinos também, você usa um equipamento. Esse equipamento, ele capta alguns dados da moto, da velocidade, deve ter GPS, algumas outras coisas, aí eu quero que vocês me expliquem. E como que funciona esse seu trabalho a partir daí? Recebi os dados, o que você faz? A gente tem várias possibilidades de ter essas coletas dos dados. Tem equipamentos distintos, lógico que a gente tem hoje, que a gente mais usa, que é o da IEM, que é o IEM Solo. A gente coloca um equipamento em cada moto. Tem algumas motos que usam Motec, por exemplo, que já é toda a eletrônica da moto, já é embutida, mas não é o mais comum. O mais comum é usar o solo, igual o Rafão usa. A gente coloca esses equipamentos, cada um em uma moto. As motos andam. E quando essas motos voltam, elas gravam tudo o que aconteceu durante aquela sessão. Ou seja, velocidade, posição, GPS, inclinação, força G, todos os dados com que a moto, acelerador, freio, então tudo que a moto fez durante aquele tempo, ela grava. Aí o Pedrão vai lá, faz as coletas manualmente lá com os equipamentos, faz o envio para mim lá na sala, a gente monta uma sala, uma estrutura para que a gente possa atender os pilotos. E eu vou cada vez chamando um por vez, fazendo essas análises. A gente pega essas voltas que foram coletadas daquele treino, escolhe alguma volta de referência que mais se aplica para aquela situação e faz as escolhas das tarefas do que o piloto vai fazer numa próxima sessão. E assim, sucessivamente. Perfeito. E aí, essa coleta você faz manualmente? Isso, manualmente. Então você vai de moto em moto, no equipamento, para coletar os dados? Isso, vou de moto em moto. Abrimos o aplicativo, né? Então a gente usa o software, ele vai com o computador até cada uma das motos e faz as coletas, né? E as conferências também, né? Porque tem que ficar sempre calibrando os equipamentos, sempre tem que estar conferindo para que tudo se mantenha com a coleta correta, né? Porque aí qualquer diferencinha pode...
Qualquer diferencinha é complicado, porque, vamos supor, se caso acontece do equipamento sair descalibrado, quando o piloto voltar, a gente não tem a certeza com que aquilo que está sendo representado se foi o que aconteceu em pista. Perfeito. Então, como a gente usa muito para a segurança, para poder definir quais são os limites, até onde dá para chegar, se a gente não tem a certeza da acurácia do dado, aí a gente não consegue nem fazer a análise. Então, raramente acontece, mas quando acontece a gente prefere até não levar em consideração os dados para que não acabe fazendo uma análise errada e coloque o piloto em risco. Então, é muito, parece que não, mas é muito importante essa manutenção o tempo todo que o Pedro faz na calibragem dos equipamentos para que isso não ocorra. Porque senão a gente perde praticamente uma sessão inteira de treino. Porque uma sessão a gente vai demorar ali 2-3 horas para ter outra de novo. Sim, e às vezes é um treino classificatório, às vezes é até propriamente uma corrida. Então, para ter a certeza que tudo está funcionando muito bem, ele tem que estar em cima o tempo todo. Calibrando e garantindo que os dados estão corretos lá. Um dos pontos que o Léo comentou agora, que é a questão da segurança, né? Esse dado é pra gente buscar mais tempo, com certeza, e, como eu disse, consistência, né? Então, a gente vai olhando, cada volta, o que a gente melhora. É incrível como é cada detalhe que a gente olha. Então, poxa, você tá ali numa pista, o Léo coloca, olha, cara, vai mais um pouquinho pra fora antes de entrar na curva. Eu olho pra pista, pra fora onde? Se eu já tô, pra mim eu tô pra fora, mas quando você vê, é meio metro menos, que tem que jogar a moto mais pro canto para eu conseguir ganhar mais tempo, mas mais do que isso, segurança na hora de entrar numa curva. E isso, para mim, é que faz toda a diferença em usar dados, cara. Não é só pelo tempo, né? Eu participo do campeonato, obviamente, sempre existe o desejo de buscar pódio, mas o campeonato, para mim, é uma paixão pela moto velocidade. Meu trampo, meu dia é aqui na Jump. Mas a questão da segurança pega demais. Ele consegue dizer, antes de acontecer, alguns limites onde eu posso chegar. E isso através de dados, né? E é aquele negócio, o dado entrega demais pra gente. Entrega demais. Só pra eu explicar como funciona essa questão dos limites e da segurança, tá? Vamos pegar o Rafa aqui de exemplo. Quando a gente está fazendo um atendimento para ele, para que eu consiga ter a certeza até onde ele pode chegar, vamos supor, na curva 1, até onde ele consegue frear, eu vou pegar uma outra volta de outro piloto de referência. Então, a gente sempre procura ter os outros pilotos o mais rápidos possíveis. Então, se eu sei que um piloto conseguiu fazer a frenagem em um ponto X e conseguiu fazer a curva com a mesma moto que a dele, numa mesma condição de pista, de temperatura, etc., então eu sei que até ali ele consegue. Então, se ele está freando a 50 metros desse mesmo ponto, então a gente sabe que tem pelo menos um target de mais ou menos uns 50 metros até esse ponto de frenagem que o outro piloto fez e deu certo. E daí, a partir do momento que algum piloto passou desse limite e caiu, é daí para trás. Então, a gente sempre usa essas voltas de referência. Lógico, eu estou dando a frenagem como exemplo, mas é para tudo. Tanto a velocidade mínima dentro da curva, qual linha fez. Se um piloto fez uma linha lá no canto, e foi mais rápido do que vindo pelo meio, então a gente sabe que o cenário mais provável, mais rápido, é com ele repetir o que ele fez lá por fora. Então a gente sempre pega essas voltas de referência, sempre tentando pegar os pilotos campeão brasileiro, sempre tentando pegar os pilotos de volta recorde. Hoje a gente tem praticamente as voltas recorde de todas as categorias, de praticamente todos os autódromos, então fica fácil de trabalhar. A gente pega os outros pilotos e sempre compara com essas nossas referências, que a gente sabe que até ali dá para ir. Dali pra frente aí já é uma outra conversa. Entendi. Mas então a gente usa essas referências, então fica mais fácil de precisar que até esse limite dá pra ir. É seguro. E até onde também é uma vantagem para ele. Isso, até onde fazer. é uma vantagem, porque às vezes o piloto em cima da moto acaba tendo uma percepção errada. Às vezes o piloto acha que ele tá em uma curva achando que tá lento, e quando a gente olha com uma volta de referência, não tá. Às vezes ele está bem próximo de uma volta muito mais rápida que a dele, e é em outro trecho com que ele está mais lento. Então, a gente olha qual é o lugar que está mais devagar, qual que é o lugar que tem uma maior diferença para essa volta de referência. Com isso, a gente sempre vai atacando e sempre colocando como prioridade os pontos com que a gente tem uma margem maior. Então, a gente consegue fazer com que o piloto cada vez ande mais rápido e ainda mantenha o mesmo nível de segurança. Porque onde já está quase igual a uma volta de referência, não tem por que mexer ali. Vamos mexer em outro ponto onde está com uma margem grande. Ali onde ele já está confortável. Onde já está próximo, não precisa. Então, a gente sempre, lógico, vai chegar uma hora que o objetivo é com que o piloto chegue o mais próximo possível da volta de referência. Mas a gente vai dosando. Putz, se essa curva aqui melhorou, a outra começou a ser onde perde mais tempo, então vamos focar nela. Então, a gente sempre vai trocando e conforme vai melhorando, vai trocando as prioridades. Então, vai evoluindo e com segurança. E olha os indicadores aí. É o nosso dia a dia acontecendo na análise dele, né?
que quando a gente fala com nossos clientes, é essa questão, né? De saber entregar um dado que gera valor. E às vezes a gente olha para uma situação, foi o que ele comentou, poxa, às vezes eu acho que eu tô lento numa curva e falo, cara, essa curva você não vai mexer. Essa curva tá ok. Aí você vai ver aquele outro lado. Então, às vezes eu acho que a entrada da curva aconteceu recente, no treino nosso. Cara, é a sua saída tá lenta. E aí é isso, a gente olha pro dado para finalmente chegar numa conclusão real e não só o que a gente acha, né? Então, é o nosso princípio sobre dado, né? Sim. E aí, eu acho que você já respondeu, mas eu ia perguntar exatamente isso. Como que você entende qual que é a volta perfeita? Né? Então, você já tem aí um benchmark, você já tem histórico das voltas de outros pilotos, e aí você seleciona poxa, esse cara aqui foi recordista nessa volta, e aí você estuda essa volta para entender exatamente o que tá e fazer as comparações. Isso. A volta perfeita não existe. Tá? Isso em qualquer esporte. A gente atende moto, atende carro também, Stock Car. Não existe a volta perfeita. Existe algumas regras que a gente acaba seguindo, né? Tanto na moto quanto no carro, mas não existe a volta perfeita. Tem como a gente pegar todas as técnicas, tanto dos pilotos de fora e tudo, para poder entender e fazer as tentativas para tentar achar algo melhor. Mas não existe algo perfeito. Lógico que se essa é a melhor volta da história do autódromo, se é o recorde da pista, muito provável que ela esteja próxima de um limite, mas não que ela seja o limite em si. Mas uma coisa que ajuda também muito com que eu consiga, às vezes, mesmo na volta de recorde, pedir para o piloto fazer uma alteração ou outra, porque eu tive que chegar com esse piloto até essa volta recorde, querendo ou não. É um pouco da minha experiência que eu tive em pista. Então, como eu tive uma carreira relativamente longa, aí, de 6 anos, eu sei o que funciona e o que não funciona. Perfeito. Lógico que como agora eu tenho vários pilotos testando muitas coisas ao mesmo tempo, fica mais fácil de vez só eu testando, né? Mas acho que o know-how ajuda bastante também a saber o que funciona ou não. A maioria das pistas são pistas que eu mesmo já corri, então já estive lá dentro. Então já tenho uma ideia do que funciona ou não, mas muito também eu assistindo as corridas. Ver o que os pilotos rápidos estão fazendo, o que está dando certo. Pô, o piloto quando faz isso aqui geralmente não dá certo. Então, sempre tentando, mas a volta perfeita, mas não existe. Entendi. Então você vai estudando e vai entendendo o que pode funcionar melhor. Sim. E como que funciona isso na cabeça do piloto, Rafael? O cara que está recebendo a instrução. Porque a gente olha e fala assim, cara, você já me contou uma história uma vez de que você estava fazendo um curso lá em Interlagos e a instrução do cara era assim, olha, mira no muro, e acelera. Aí você fala, Mira no muro e acelera. Mira no muro e acelera. Ô, Léo, a hora que a sua mentira, cabeça Léo. apontar no muro, você acelera. Como que funciona isso na cabeça Léo, do piloto? Esse modo roots existe ou não existe, Léo? Existe, Né? existe. Cara, existe. Assim, lógico que com a telemetria isso mudou muito, tá? Que aí o profissional muda. Quando a gente tá pilotando, a gente começa, tem a questão de muita gente querer opinar. Né? Então, você tá lá pilotando, muita gente quer te ensinar a pilotar e cada um tem seu jeito, fala. E existe essa técnica aí, Interlagos, que é no S, mira a cabeça no muro, lado esquerdo, quando estiver chegando, vira pro outro lado. Ela funciona? Até funciona. No começo ela funciona. A questão é que ali tem exatidão nenhuma, né? Isso que é legal. A gente sai do chute, sai de uma tentativa totalmente feeling do cara que tá falando aquilo, Total. pra ir de verdade pro dado, né? Então, essa mesma curva em que a gente entra mirando a cabeça na parede, essa instrução de verdade que a pessoa, né, que as pessoas falam, a gente começa a entender com a telemetria que, na verdade, você entra com ela mais aberta, você entra a primeira perna buscando fechar a primeira perna, então você define o ponto de frenagem na reta, e isso com a telemetria é onde traz mais segurança para você acertar, né? Essa é a grande diferença. Então, pro piloto que está na pista, quando o pessoal me fala, mira a cabeça e vai, é muito diferente quando, né, com a telemetria, o Léo fala, cara, aqui você vai frear, você está chegando, né, de um jeito aqui e você vai mirar para entrar naquele formato, aquele jeito naquela curva. Isso traz muito mais segurança de ser feito quando a gente está com dados na mão. Isso é fato, né? Muito mais do que simplesmente joga o corpo para um lado e para o outro. Eu acho que é interessante, eu queria saber até a sua percepção de outros pilotos, porque assim, o Rafael, queira ou não, você tem mais de 20 anos, 25 anos de experiência com projetos de dados. Sim. A gente sempre fala isso, né, pro cliente. Fala, não, cara, com dados você consegue tomar uma decisão que você consegue explicar, né, não é só o feeling, não é só acho que eu vou vender mais, mas, poxa, ó, esses dados indicam que talvez
Se você fizer dessa forma, você vai vender mais. Sim. Né? Então, assim, isso já está na sua cabeça. Sim, sim. Como que funciona para um piloto que nunca usou a telemetria? Como que você... O cara já chega e ele já acredita na telemetria ou ele ainda tem muito desse Cara, histórico dele de... Pô, não, cara, eu tô achando... Mira a cabeça, mira a cabeça. O cara falou que... o cara falou que era para eu frear um pouquinho depois, mas, pô, eu tô sentindo que não. Tem uma resistência ou... cara, tem. O primeiro dia. No primeiro dia Primeiro o cara tem uma Primeiro dia. resistência. Até o cara entrar em pista, começar a fazer as tarefas e às vezes nem baixa tempo de forma imediata, mas só de se sentir mais à vontade em cima da moto Tá. e sentindo que tá pilotando a moto de verdade, não tá sendo passageiro, aí o cara já aceita, sabe? Mas acontece, inicialmente, assim, o primeiro contato, você vê que fica meio que na dúvida, sabe? Eu sempre mostro o gráfico e tudo, né? Mesmo que a maioria acaba não entendendo, diferente do Rafão que vai entender o gráfico tudo que tá lá. Mas inicialmente tem, mas logo depois já confiou até demais, confiou de olho fechado, não querem nem ver o gráfico, só querem saber o que tem que fazer e entrar para a pista. Mas até ver o resultado. Bacana. E o que você já viu algum outro piloto falar que, putz, não telemetria não funciona? Putz, é que esse negócio de não funcionar a telemetria, a gente tava até conversando isso, é muita questão de ego. Na moto velocidade, assim como tudo que é alta performance, volto a dizer, empresa, a gente tem um negócio chamado ego. E o ego deixa a galera cega. E, inclusive, dentro da moto velocidade, a gente tem, quando você escuta a pessoa, não preciso, besteira, não, deixa que eu faço aqui, já entendi. Geralmente são muitos pilotos, pessoas, né? Que tem aquela questão do ego. Cara, como é que eu vou escutar o Léo que tem 23 anos? Pô, eu tenho 40. Como é que eu vou escutar o Léo que tem 23? Cara, o cara passa o dia lendo o gráfico. Mas o Léo correu 6 anos e agora não tá correndo mais. O cara passa o dia lendo o gráfico. Ele passa o dia testando isso com várias pessoas, com vários pilotos. E um dos pontos, ele sabe que ele tem a vida de pessoas na mão. E ele toma esse cuidado, porque literalmente ele tem. Uhum. Porque uma instrução errada dele, errada muito grave, ele pode ceifar uma vida. Sim. Isso é fato. E ele sabe disso. É um cuidado que ele toma, é um cuidado que a gente conversa muitas vezes, desde o começo. Então, eu entendo que tem muito piloto que não quer escutar, não quer ver, mas ele corre muito mais risco correndo sozinho e praticamente às cegas. Ele tá no feeling 100%. Óbvio, tem aquele cara, tem muito piloto que entra na pista, o cara tem um dom e é fantástico, o cara é rápido por natureza, né? O cara já pilotava na rua, enfim, existem esses caras. Mesmo esses caras ainda correm o risco de estar passando do limite. De um ponto que não deveria passar, que muitas vezes o próprio ego acaba nos cegando. A gente tem casos em corridas que a gente vê que acidentes acontecem em grandes cilindradas, acidentes graves, ou um pouco menos graves, que acontecem porque a gente vê que existe uma questão do ego em pista, a falta de cuidado com o dado e o ego em pista comendo solto. Então, o que eu posso dizer é que tem pilotos, pessoas e pessoas, né, não só dentro da pista, que acabam sendo cegadas pelo ego. Não, perfeito. O velho, eu faço isso há um tempão, né? Já... Cara, eu acho que isso se aplica pra moto velocidade que talvez um pouco mais. E eu acho que o esporte a motor em si. Porque já é meio cultural, assim, sabe? O piloto diz, eu sei tudo e é meio que cultural. Isso seja em tudo, no kart, na moto, em tudo. Mas acho que isso acontece, acho que também até nas empresas. Às vezes, de um cara que tem uma empresa já há muito tempo. E num segmento, o cara, ele acha que ele sabe tudo daquilo, a empresa dele às vezes funciona, né? Às vezes a empresa dele é grande e tudo, então às vezes ele não quer escutar alguém de fora para poder crescer. E é a mesma coisa, acho que na pista, acho que acaba acontecendo, mas vem cada vez aumentando, os pilotos vêm cada vez aceitando mais, lógico que um ou outro acaba também não cedendo, mas pode ver que hoje quem acaba não usando os dados a favor, geralmente há pouco tempo vai ficando para trás. Então todos os que são rápidos hoje, todos usam. Então, e é interessante porque assim, a gente está falando de moto velocidade, né? Tem várias categorias, mas você pega, por exemplo, um esporte como a Fórmula 1, que já está num nível... outro nível, outro patamar. Né? O cara sai da pista, ele vai lá olhar gráfico, né? O piloto vai direto pro gráfico. Eu acho que é a mesma cultura, né? O cara vai
O cara tem que entender isso. Porque deixa de ser igual o Rafão tava falando, né, da tentativa e erro. Sim. Lá atrás, quando eu não tinha, era tentativa e erro. Sim. Todas as fraturas que eu tive, todas as quedas que eu tive, foi tentando e errando. E por que geralmente errando e se machucando? Porque não sabia aonde forçar. Não sabia onde aonde, parar. até onde ir. Diferente de hoje, que eu até agora sei até onde dá pra ir. Então, na época era tentativa e erro. Então, Sim. tu tira isso da equação. Lógico, as quedas continuam acontecendo, é normal. Menos, mas acontece, porque faz parte do esporte. Mas você tira esse fator de, será que dá? Não, o dado tá falando se vai dar para fazer a curva daquela velocidade ou não. Então, fica bem mais, o direcionamento é bem mais fácil. Bacana, muito interessante. E tem um ponto que é interessante, quando a gente fala de dados, né, aqui na pista, a gente também tem um cruzamento entre eles. Que é, a gente tá falando de dados de pista, então aceleração, frenagem, GPS, inclinação. E é interessante que junto com esses dados a gente coloca pressão de pneu, que é um dado que não está ligado diretamente à telemetria da pista, mas está ligado à telemetria da moto, né? Sim. Tem motos que você consegue colocar um equipamento que faz a leitura de toda a máquina da moto. Pressão, temperatura, e isso influencia bastante também, né? Isso ajuda lógico, a análise que a gente faz hoje com solos, com esses equipamentos, a grande maioria é para o atendimento pro piloto, para pilotagem do piloto. Mas tem esses outros equipamentos que a gente também utiliza, que eles são daí mais para a telemetria da moto, para ajustar o equipamento. Então a gente faz os atendimentos para os pilotos, mas eu também estou sempre junto com os chefes de equipe, olhando os dados da moto, para poder tentar melhorar a moto para os pilotos conseguirem colocar em prática aquilo que eu passei de tarefa em pista. Aí então, usar os dados para mais um fator ainda. Para mais um fator. A gente porque assim, às vezes o piloto não escuta o barulho da moto, às vezes pode ter alterado, porque assim, tem nuances muito pequenos. Então, a gente tem que monitorar, por exemplo, bomba de combustível, que sempre dá problema. Então, às vezes é uma percepção pequena, mas às vezes pode acabar quebrando o motor por falta de combustível. Então, sempre tem que estar repassando esses dados. Lógico que a moto tem um monte de alerta, um monte de coisa, mas a gente sempre tem que estar reparando, porque às vezes a moto pode estar rendendo menos de velocidade. A gente está vendo lá o dado de velocidade, mas às vezes o problema não é o piloto. Às vezes o problema é a moto que não está desenvolvendo até a velocidade. Então, a gente precisa olhar todas essas opções para poder entender se a dificuldade está no piloto, se a dificuldade está na moto, se a dificuldade se às vezes é a condição de pista, se é a borracha, se é o pneu. Então tem muitas opções que pode ser. Então tem que olhar todas elas, porque senão às vezes fica achando que é só o piloto que tá andando mal, e não é, às vezes é a moto. Muitas outras variáveis tem outras lá que variáveis. você pode Tu tem que analisar. cruzar todos esses dados para poder tomar uma decisão daí do que fazer. Eu lembro que a gente já trabalhou com dados de telemetria em alguns projetos aqui na Jump, né? Eu lembro de um que era muito interessante, que a gente usava telemetria de ônibus, né? Isso, foi de ônibus. Ônibus de transporte intermunicipal, né? Ônibus de viagem. Coletivo, né? E era interessante que com esses dados você conseguia analisar, né? Você pegava lá, pô, quanto o cara acelera, ou quanto o cara tá gastando de combustível, né? E você conseguia ver, pô, o cara... Talvez o motorista precise passar por um treinamento, né? Para ele dirigir de uma forma diferente, né? Ou então, não, pô, esse ônibus está gastando demais, então talvez ele precise de uma manutenção, né? Ou ele está fazendo um ruído estranho, que está fora do padrão, então precisa mandar para manutenção. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A ideia do IoT, né? Uma vez a gente fez uma POC para uma mineradora grande, que a gente olhava a esteira, lembra? Exato. A gente pegava a série de Fourier para entender qual que era a vibração, para ver se a esteira ia pegar fogo. Uhum. O pessoal passava drone. O drone fala a temperatura. Temperatura muito quente já ia pegar fogo. Agora a vibração ela chama antes. Cara, na moto isso acontece. Ele falou do som. Quando a moto ela faz algum som diferente, já me incomoda. Ainda mais, talvez, por tocar, né? Gostar muito de música, som é uma coisa que me incomoda muito. Então, identifico muito. Falo, cara, tá com som diferente. E isso faz diferença. Já aconteceu de achar o som diferente, tinha coisa na moto mesmo para ajustar. E o mesmo acontece quando ele está olhando os gráficos, né? Isso vai aprofundando mais. Então, eu acho esse mundo do universo alta performance e dados juntos faz muito sentido. E falando desse Joy, né, que a gente falou da moto, a gente falou da pista e tem o piloto. Né, que a pista, o piloto vai acertar na pista, mas tem o fato piloto condicionamento físico, que a telemetria também entrega. O dado da telemetria, ela acaba entregando se seu condicionamento tá ruim.
Porque você entra numa primeira stint, você roda, você sai. Se você já tiver acabado na primeira, ou você tá muito tenso, ou seu condicionamento tá ruim. E a telemetria começa a gritar isso pra você. Porque durante o dia você vai piorando, ou você consegue melhor. E esse é muito legal. Eu tenho usado muito esse resultado, até olhando pros meus treinos físico, né? Melhora do meu condicionamento físico no dia a dia. E esse é um tipo de dado que eu acho bem interessante também, que acaba... que é um cross entre dados que a gente tem dentro do mundo da moto velocidade. Interessante. Como que você já usou esses dados para entender? Os caras tá... Total. A gente geralmente não passa tudo isso para os pilotos, né? Mas sempre olho, por exemplo, para ver como é que o piloto começou o ritmo de volta, como é que ele terminou o treino. Tem piloto que acha que eu não tô vendo, mas aí o cara dá 2 voltas e vira uma volta devagarzinho, respirando. Aí o cara dá mais 2 voltas e tira uma de novo. Então, numa sessão dessa, eu já vi que o cara tá cansado. Não precisa falar pra mim, não preciso nem ver ele, não preciso ver ele passando. Porque 2 voltas toquem, uma ele deu dá 2 rápidas, deu uma lenta. 2 rápidas, uma lenta. Eu deu 2 rápidas, entrou pro box. Sabe? Então, a gente sempre vai olhando esse tipo de coisa. Ou tô vendo lá, puta, o cara nas 2, 3 primeiras voltas teve uma inclinação até 55 graus. Nas 3 últimas voltas, o cara deitou só até 50. Então, o cara tá deitando menos a moto. Tá além de com ficar, menos força. além de fazendo menos força, além de ficar mais lento. Ou, putz, o cara começou as primeiras voltas com um bar de pressão. O cara terminou de pressão de freio. O cara terminou a sessão com 0,70. Então, cada vez freando mais fraco. Então, fica nítido que ali tá uma falta de treinamento físico. Então... Lógico que eu não fico passando cada trecho com os pilotos, mas fica bem nítido pra gente quando dá. E se o cara quiser, você até consegue dar esse Sim, eu sempre passo. Falo, cara, tá nítido que tá faltando físico. Pode ser até ser rápido, em uma volta, 2, mas isso pra uma corrida não adianta. Não é. Tem que ser algo a longo, é melhor ter uma média boa do que uma volta só. Uma volta boa e o resto uma volta ruim. Então a média tem que ser sempre sobressair. Não, muito legal. E o bacana também é o feedback, né? Eu que sempre tô ali coletando as voltas, junto com os pilotos sempre, né? O Léo fica mais dentro dessa linha, eu sempre tô lá fora. Então, eu consigo olhar, já sei quando o piloto já tá cansado, eu consigo olhar, eu sei se ele tá irritado, se ele ficou contente. Então, sempre quando eu vou na sala, passo as voltas, chamo o Léo e falo, Léo, ó, tá, o piloto sempre dá um feedback. já chegou irritado e não gostou do resultado, chegou cansado, chegou que a moto tá reclamando da moto. Tudo essas coisas. Então, acaba que no final também, juntando todos os fatores, já dá para saber como o piloto já se comportou, como ele foi na pista. Bacana. Interessante isso. Essa parte é muito importante, porque além da coleta, ele também, como ele sempre recebe, ele sempre solta os pilotos, né? Eu sempre passo a instrução para ele, né? Quando ele vai soltar algum piloto, vê que o cara tá muito ansioso, tá muito pilhadão demais, às vezes eu precisa do resultado para poder entrar para uma superpole ou qualquer coisa do tipo, sempre peço para ele ir conversar com o cara, dar uma respirada, porque isso querendo não ajuda, sabe? Sim. Então, também tem mais esse fator importante de ver como é que tá a pessoa, sabe? Então, isso conta também. Muito legal. E aí eu queria perguntar uma outra coisa. Esse trabalho que você faz, inteligência artificial não pode fazer? E aí, Rafão? E aí, Rafão? Eu e o Léo, a gente tem conversado, né, Léo? Estamos Tem uma iniciativa aqui junto com a Jump, né, que é... Eu estou sendo o teste junto com o Léo, né? Então, a ideia é pegar as minhas voltas. Nós estamos pegando as voltas... referência que o Léo tem de algumas pistas. Então agora essa semana a gente corre Superbike, então vamos utilizar essas referências lá também, em Interlagos, né? Então a ideia ali é pegar essas voltas e a gente trazer para a inteligência artificial, trazer para os algoritmos, para que o algoritmo auxilie na interpretação. Só que aí tem um ponto interessante, né? O uso da IA consciente. É gritante o risco que existe, né, em a gente deixar uma IA resolver tudo isso. Porque a IA, ela tá com o dado ali de um piloto, às vezes, que treina pra caramba, tem um condicionamento físico incrível, com um piloto que começou e é sedentário. E a IA pode olhar e falar, cara, você pode frear mais pra frente porque dá. A sua moto é igual, porque a gente passa a informação da moto. Sim. Né? É a moto, então é dado por dado. E aí existe... a questão de trabalhar com uma IA correta para isso, para a gente não gerar risco, né? Então, o grande desafio dessa telemetria que a gente está montando, dessa solução que a gente está montando em conjunto, não é só indicar onde o cara tem que acelerar e frear. Na verdade, a gente nem quer indicar isso.
Essa solução ela não pode fazer isso. Porque gera um risco muito grande para quem está pilotando, seja moto, seja carro. A grande questão tem que trazer insumo evolutivo, né? Então, insights evolutivos para o piloto. Então, é possível, sim, a gente está construindo, mas ela tem esse limite, eu não digo nem que é um limite, mas é uma forma diferente de trabalhar. Então, um telemetrista ele não sai da frente versus uma IA nesse caso, porque, como eu disse, tem todo esse risco da vida, mas ele consegue trazer muito insight para o próprio piloto e até para uma telemetria aprofundada, que dê velocidade, por exemplo, para o próprio Léo, em atendimentos mais específicos. Mas pensando para quem vai pilotar, tá começando, não só começando, o cara tá num campeonato, mas está numa evolução bacana, muito provável a gente consiga resolver boa parte da evolução dele com o app IA. Agora precisa entrar naquele detalhezinho, aquele milésimo que vai brigar lá na frente com os pilotos de ponta, aí eu acho que o risco é muito alto. A gente tem que continuar tendo um olhar humano. E como que você vê isso, Léo? Eu acho que esse cuidado tem que existir, porque igual a gente falou, né, das auto referência, etc. É uma referência, só que não são todos os parâmetros que vão estar iguais. Por exemplo, pode ser a mesma moto, pode ser a mesma pista, pode ser a mesma condição de temperatura, de pneu, mas os pilotos em cima são diferentes. Sim. Então, condicionamentos diferentes, realidades diferentes, tempos de reação diferentes em cima da moto, técnicas diferentes, peso diferente, tudo isso diferente. Então, eu acho que, igual o Rafão falou, eu acho que com a IA a gente vai conseguir otimizar muito bem o trabalho, de fazer com que tenha essas pré-indicações, esses insights, essas melhorias já pré-indicadas, mas esse cuidado de tomar realmente essas decisões de que o cara vai fazer em pista, tem que ter muito cuidado. Eu acho que até um pouco parecido ali com as IA dos carros automáticos e tal, né? Da decisão de frear, etc. Acho que tem que ser um negócio que dá para ser feito, mas tem que ser com uma cautela muito grande. Tem que ser com excesso, sabe? Porque é uma vida que tá ali em cima. Lógico que às vezes num carro é um pouco mais seguro, mas é a vida que tá ali. Então, não dá para simplesmente ir só na simulação e deixar, sabe? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas tenho certeza que vai otimizar bem o trabalho de ter já esses dados já cruzados antes, que sim. Eu acho interessante que as conversas são sempre as mesmas, né? Porque a gente fala de uso da IA aqui e assim a gente fala, cara, a decisão final, a IA tem que ser ali, pode ser o seu copiloto, né? Mas a decisão final, se você vai frear ou não, de quem tá ali. Tá cuidando do negócio. E a mesma coisa nas empresas, né? É a mesma coisa. A gente sempre fala, legal, a IA pode agilizar, mas, o e-mail final, dá uma lida, pelo menos no que está escrito, para garantir que ela não escreveu nenhuma besteira, porque ela pode fazer a mesma coisa na análise da telemetria, né? Sim. Exato. Não, freia 50 metros para frente que vai dar tudo certo. E o cara não tem força para frear. E aí, pode alucinar. Pode alucinar também. E alucina. Imagina alucinar numa situação dessa. É inviável. Como eu disse, é uma vida, né? Sim, e aí você tem que ter guardrail pra caramba pra segurar isso. Exato. E é muito interessante, como você disse, né? A ligação disso com o mundo dos negócios é 100%. É 100%. A gente não pode simplesmente largar tudo na mão da IA e achar que a empresa vai fluir sozinha, que toda solução vem da IA. A gente não pode largar tudo na mão da IA, de uma telemetria, e achar que eu vou seguir aquilo friamente em cima da moto e que vai ficar tudo bem. Sim. Eles seguem mesmo caminho e riscos muito parecidos. Né? Os dados, eles dão insights, os dados ajudam a direcionar, mas o direcionamento final, estratégia final, vem da gente. Né? E ele entender que, poxa, o piloto é diferente, são pilotos, não é a máquina que está em cima da máquina. Em cima da máquina tem um ser humano, cara. E o ser humano, no dia, se ele pode não estar legal. Eu tive um caso de um treino que eu estava fazendo com o Léo, eu cheguei empolgadão com o treino, só que eu estava tomando um medicamento, Monjaro, fui inventar de tomar Monjaro. Enfim. E aí, tava na minha quinta dose, não tinha sentido efeito nenhum. Na quinta dose, bateu o efeito, era bem minha semana que eu ia treinar. 3 dias antes bateu o efeito. Não me alimentei, subi em cima da moto, o Léo distante, a gente conversando, o Léo tava fazendo atendimento remoto, o Léo de Londrina, a gente fazendo atendimento remoto, normal. Na minha terceira entrada, eu sofri uma queda. Eu realmente teve um erro técnico,
Mas ao mesmo tempo eu não tinha mais força nenhuma. Eu não tinha, meu corpo tava assim, extasiado, não tinha, exausto, eu não tinha o que fazer. E aí foi a medicação, então, e poxa, é uma variável importantíssima. E eu não tinha passado por lá, a gente passou depois. Sim. A gente passou depois. É muito improvável com que a gente consiga colocar todas essas variáveis dentro da IA. Então, para que ela tomasse daí uma decisão, sabe? Então, Sim. eu acho que com os dados dá para dar um bom indicativo, dá para otimizar para a organização, para estar tudo já, como eu falei, pré-organizado. Mas a decisão final do bater o olho de vai ser isso e não aquilo por causa disso. E existe muito também a questão emocional do piloto. Então, às vezes o cara não tá no dia. Às vezes fica nítido que o cara não tá legal. Nem o Pedro falou, né? Eu olhei pro cara e o cara tava meio irritado mesmo. Então, geralmente quando ele vem me dar esse feedback de, putz, foi soltar o cara pro primeiro treino, o cara que chegou de manhã e já chegou mal, e aí o cara saiu pra pista e não virou rápido, sabe? Então, tem que levar isso em consideração também, sabe? Então, que eu acho difícil com que a inteligência conseguisse colocar isso como um fator, sabe? Então você acredita que ela pode trazer benefícios para você, Total. agilizando o seu trabalho? Total, eu acho que a gente perde, querendo ou não, hoje bastante tempo a gente com esses serviços manuais que a gente tem que fazer de algumas coisas, de desabilitar voltas, esse tipo de coisa, que eu acredito que daria pra gente otimizar bastante, que é o que eu mais tô conversando com o Rafão. Mas sobre sobre essa substituição, né, de eu simplesmente a gente colocar lá um serviço pro piloto ter isso e eu ficar de casa sem ter que se mexer, eu acho que não. Não, perfeito. E essa questão emocional é bem legal também, que você vê no domingo, que é o dia de corrida, sempre quando o piloto tá bem mais nervoso, aí tem o warm-up, né, que é sempre um treininho antes, que você vai lá, fica 10 minutos, 15 minutos andando na pista, pra você se soltar mesmo. Não é pra você virar tempo, não é... Não vale nada. É só pra você se soltar. Pra chegar na corrida, você já tá mais leve. O que acontece muito, tem pilotos que não gostam de fazer warm-up, porque geralmente tem que acordar muito cedo, chega na hora da corrida e tá lá eufórico, não consegue se concentrar, não consegue ter muita atenção, sabe? Porque, querendo ou não, você tá muito nervoso, você tá aí na largada, você vai dar 15, 16 voltas ali em alta velocidade e o cara, aí a mente vai por água abaixo. E aí é engraçado, né? Porque se você voltar, a mesma coisa, voltar pra IA, você analisou o cara na quinta, na sexta, no sábado. Mano, domingo no dia da corrida é outra pessoa. É outro piloto, né, cara, que tá lá em cima. Cara, apagou a luz lá da largada. É doideira. Me arrepiou. Me arrepiou, por Deus. Cara, me arrepiou só de lembrar, velho. Só de lembrar. Quem tá lá dentro pra poder sentir, assim. E a tomada de decisão do piloto em cima da moto com a adrenalina também é diferente do que com a gente conversando aqui. Sim. É diferente. O tempo de reação é diferente. Então eu não vou poder pegar o ChatGPT, jogar suas voltas. Botar num caderninho, botar em cima da moto e sair andando igual. Não dá, né? Não dá. A chance de dar errado é bem alta. A chance de machucar é grande, viu? De machucar. Mas é uma realidade. E ainda assim, complementar nessa parte de poder extrair um pouco a mente, no entanto que na própria corrida tem a volta de apresentação. Que às vezes tá lá pra fazer a volta de apresentação só pra aparecer, pra mostrar pro público, mas é só pra você se soltar, por exemplo, você já faz uma pré-largada, já pra você se soltar um pouco aquela pressão que fica dentro de você, pra você já ficar a adrenalina já sai ali. A corrida bem solto. Isso é uma coisa que geralmente o pessoal que vê corrida não sabe. Inicialmente, lógico, as voltas de apresentação eram porque as largadas todas eram andando, né? Não eram paradas. Né? Mas depois elas continuaram por esse motivo, para poder ver se tá tudo certo com o carro, com a moto, mas também para poder baixar um pouco da adrenalina do piloto. Porque senão fica ali muito tempo parado e já para começar a corrida dava muito acidente antes de ter isso. Então, o fato de ter essa primeira volta, querendo dar uma respirada em todo mundo e daí depois sai. Primeira volta baixa bastante, né? Baixa muito. Ajuda a gente a concentrar na corrida e não na adrenalina. E é mais um ponto que a gente vive. É a adrenalina. A adrenalina de uma escolha rápida. Então, imagina que dentro da pista, a gente tem a adrenalina acontecendo numa largada. Nós temos dados para nos ajudar a fazer escolhas. E às vezes esses dados, quando a gente está em cima da moto, dentro da corrida, são dados que eu já olhei, já analisei junto com o telemetrista, junto com o Léo. E eles vão servir para tomar decisões rápidas, que são decisões às vezes de milissegundos. E mesmo com os dados, mesmo com as decisões, ainda tem aquelas decisões que eu tenho que tomar que não tem dado nenhum mostrando. Por exemplo, uma pessoa caiu na minha frente. E aí? Sim. Isso aí dado nenhum me mostra. Esse daí... Não tem como prever isso. Exato, não é preventível. Não é algo que dá pra simular antes. E, cara, o que te mantém ali é
treino, consistência, que vai te fazer desviar daquilo, para fazer dar certo e você sair do outro lado. E aí, mais uma vez, é a minha paixão estar na pista e gerir um negócio junto com você, é totalmente a ver com isso. Cara, quantas vezes a gente está tocando a nossa empresa fazendo e a gente tem os dados, a gente tem um direcionamento e alguém cai na frente. Sim. E a gente tem que desviar, a gente tem que sair daquilo, a gente tem que buscar um jeito de resolver. Ou então, putz, você tá tocando essa empresa, está pilotando, começa uma chuva, você tem que trocar. Você treinou o final de semana inteiro com pneu seco. Chega domingo, chove. Tem nada a ver a pista molhada com a pista seca. O que você fez na telemetria, basicamente os dados vão embora naquele momento. Você vai ter que se reinventar em um dia. Naquele dia. E é o que a gente faz com a gente aqui. Sim. Quantas vezes a gente está num projeto, putz, cara, a gente tem que mudar isso, vai pivotar. A própria empresa, não só o projeto do cliente, mas como empresários, que a gente vive isso no dia a dia, né? Tendo que transformar a nossa empresa e reinventar muito rápido, em tempo hábil, em tempo curto. E a minha paixão em a moto e ter a Jump é muito ligada, cara. É por isso que a adrenalina pra mim é a mesma. A adrenalina que a gente passa aqui não é... São coisas, obviamente, diferentes, mas é uma adrenalina muito parecida. Eu não vou mirar a cabeça no muro. E acelerar. Tem decisões tão difíceis quanto. Exato, é isso. É isso que a gente passa todo dia. Exato. Não é isso? São as decisões, e elas têm que ser rápidas. E aí o dado está lá para ajudar. Sim. Mas ao mesmo tempo, consistência, foco, a disciplina, que é a nossa disciplina de trabalhar todo dia, de todo dia a gente tocar a empresa, é a disciplina de treinar todo dia numa academia. E é muito louco, um treino numa academia é para o nosso trabalho, é para o meu esporte, é para a nossa cabeça. Né? Os meninos aqui, poxa, trabalham pra caramba, os 2 super novos, começaram novos. Cara, os caras já têm uma empresa hoje rodando. Hoje eles conseguem escolher clientes. 23 anos escolhendo, legal pra caramba. Legal. Cara, tem muito a ver. Eu acredito muito que a experiência que o Léo tem, que ele trouxe pra 93, veio muito da maturidade que ele criou como piloto. Sim. Porque ele Total. sofreu muito, né, Total. como piloto. Total. Novo, conseguiu um patrocínio, abriu mão de um patrocínio super novo, que é sonho de muito piloto, para montar a empresa dele. Para mim, o Léo é o exemplo, claro, de quem viveu alta performance para mudar a alta performance para a empresa. Então, tipo, eu acho isso muito valioso dentro do nosso mundo corporativo e dentro das pistas. Não, muito, muito bacana. Léo, eu queria fazer uma última pergunta. Eu estava pensando aqui enquanto estava falando, como que funciona nesses eventos, nas corridas de alto nível, assim, né? Na MotoGP, por exemplo, o telemetrista, ele atua durante a corrida também ou só antes? Também. Tem tempo de você ler ler um dado de uma curva e na outra curva o cara já mudar? Não. Respondendo a primeira pergunta. MotoGP, Fórmula 1, todos têm seus próprios telemetristas das próprias equipes, né? Não é igual a gente faz atendimento para vários pilotos diferentes, equipes diferentes. Sim. Lá cada equipe tem os seus próprios engenheiros que fazem as análises lá. Em relação a essa análise imediata de curva a curva, ela até daria para ser feita, mas não se pode ter nenhum tipo de comunicação com o piloto. Na Fórmula 1 pode ter rádio, mas em momentos específicos, inclusive, Sim. não é o tempo todo. Mas na MotoGP não pode. Na MotoGP a única coisa que pode ter contato com o piloto é uma placa que põe na reta. Então, por isso que até daria, até para tecnologia para fazer dá, mas como não teria como passar esse tipo de informação. Não é permitido pelas regras pelas regras por causa da atenção do piloto e Sim. etc. Mas todos eles, pode ver, MotoGP, o cara chegou, ele nem olha para a moto, ele vai direto pro computador. Vai direto pro engenheiro para poder saber, porque enquanto ele tá rodando, o engenheiro já tá recebendo os dados, já tá olhando o que é para ele fazer ou não, vai estar fazendo a mesma coisa que eu faço. Sim. Quando ele chegar, já vai tomar as decisões, já vai só passar para ele do que é para ser feito. O piloto só escuta e tenta executar depois. Então, basicamente isso, mas em tempo real não. Ah, bacana. Que isso a gente, em negócio a gente consegue fazer, né? Algo mais real time. Na Fórmula 1 tem um pouco. Tem um pouco dessa de passar para o piloto, porque como a Fórmula 1 é uma corrida é mais longa, né, tem diferente da MotoGP mais curta e tal, e na Fórmula 1 pode ter comunicação, por mais que em alguns momentos pode ter esse tipo de comunicação, eles até passam força um pouco mais na curva tal, menos em tal curva, usa menos limite de pista, mas são todas informações muito curtas. Tá. Não fica passando muitos detalhes do que fazer, não. São coisas mais curtas, mas na Fórmula 1 tem um pouco. Fórmula 1, NASCAR, os de carro tem um pouco. Os de carro tem um pouquinho tem mais. um pouco porque é permitido a comunicação, mas na moto, zero, nenhuma. Não, bacana. E nas empresas também, o
Real time é sempre um desafio, né? Sempre foi. É sempre um desafio. E eu vejo que o maior valor está nesses pequenos alertas, né, que você gera para a operação, para fazer um desvio ali ou para fazer um ajuste de rota, né? Exato, pivotar em tempo real, né? Então, no negócio, ter a informação real time faz toda a diferença também, né? Então, e hoje com Big Data, hoje, né? Um bom tempo já que a gente fala, mas o Big Data junto com o IA, para acelerar essa decisão, a gente tem visto isso ser uma grande ferramenta competitiva, né? Algo que a gente tem construído bastante dentro dos clientes, né? Bacana. Muito bom. E, Léo, qual que é o futuro da 93 Telemetria? Cara, a gente vem cada hora incrementando mais coisas, a gente vem, até doideira, mas atendendo menos clientes, igual você falou, escolhendo os pilotos que a gente quer mesmo, porque a gente está cada hora aumentando a qualidade e cada hora dedicando mais tempo individual para cada um. Então, acredito que conforme for passando as temporadas, isso vai cada vez acontecer mais. Acho que a gente vai cada hora começar a atender os pilotos de forma mais específica e espero eu que usando o nosso aplicativo para otimizar isso ao máximo e conseguir ter um alcance bom. Né? E como que tá o futuro disso, Rafael? Cara, a gente vai desenvolver esse aplicativo junto, construir essa jornada digital aí junto com o Léo, né? É uma coisa nova, né? A gente sabe que, na Fórmula 1 existem tecnologias pra caramba, na MotoGP, mas a gente tem que nesses campeonatos nacionais, que é o nosso caso, a gente corre o Superbike Brasil e corre o MotoGP, são campeonatos que esse tipo de tecnologia não necessariamente é existente nesse nível ainda. Então, a nossa ideia é trazer uma novidade para dentro desse campeonato nacional e fazer bastante barulho com isso. Acho que a ideia é, claro, mais focado pro nosso, né, pro Moto1000, pro Superbike, para nossa realidade de moto velocidade, mas como os dados são dados, kart, carro, o que se movimentar, a gente vai estar fazendo. É isso aí. Essa é a ideia. Bom demais. Você quer fazer alguma pergunta, Rafael? Tem alguma coisa que você queria incluir? Cara, tá tranquilo, não. Foi ótimo o papo aqui. Eu gostei pra caramba. Eu queria agradecer, Léo, Pedro, por terem vindo até aqui. Eu agradeço. Eles vieram de Joinville pra São Paulo já... Londrina. Londrina! Londrina. Nossa, verdade. Londrina pra... Eu fiquei com Joinville na cabeça. Nossa, Londrina. Eles vieram de Londrina pra São Paulo, já sentaram aqui pra gravar com a gente. Eu agradeço muito. E, cara, espetacular o papo, muito bom. Pô, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com a marca de vocês esse ano no nosso uniforme. E, legal. Bom, vamos trabalhar bastante corrida. E, pô, obrigado pelo papo. E vão acompanhando, né, as próximas novidades aí do nosso projeto, que com certeza vai ser bem bonito. Não, bacana. E depois a gente coloca também, junto com o vídeo, as informações das próximas etapas aí. Aí, show. A gente vai ver o resultado desse trabalho aí. Bom demais, é isso. Valeu. Obrigado, Rafael, também por ter participado. Cara. Valeu aí pela oportunidade de falar, trazer esse tema diferente, que tem a ver com o nosso negócio, mas foi tudo bom demais. Foi bom demais. Muito legal. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Jump Talk.